Boa noite, então. É que ontem eu recebi um e-mail de uma aluna, esqueci o nome, acho que é Gabriela, não, esqueci o nome agora, pedindo para, na mensagem que eu estou publicando lá no Life, colocar o nome da unidade. Olha, e é estranho, né? Interessante que eu vou até compartilhar com vocês aqui como é que é como é que é o processo aqui, como é que é o sistema que a gente faz. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Tá. Olha só. Ó, essa aqui é o layout do Life, tá? Então, eu venho aqui em Anima Digital e vou lá em unidades ministradas. Aí aparecerão as unidades que eu estou trabalhando. Ó, contabilidade gerencial e a nossa aqui, formação do preço contratos, ok? Aqui eu tenho os membros e aqui material complementar. Então, quando eu clico aqui em material complementar, eu julgo que eu vou estar colocando o material na unidade que eu estou trabalhando, que está aqui, ó, formação do preço do contrato. Da mesma forma, quando eu venho e mando uma mensagem para vocês, por exemplo, o link, né, da aula como a gente está tendo agora, eu venho aqui, seleciono todos e e envio a mensagem. Ok? Ó, olha para onde vai, para a formação do preço contratos. Ok? Então, ela me falou que não vem identificação, diz que vem que as mensagens vêm todas juntas e não sabe de qual unidade se está se referindo. E eu comentei isso hoje com os colegas também, nosso grupo de professores aqui, estava acontecendo, diz que houve a reclamação de outros alunos com relação a isso, tá? Então, eu só quero justificar para vocês o porquê que, de repente, pô, tá chegando mensagem aqui do Cláudio e eu não sei de que disciplina é. Só para vocês entenderem, então, eu não estava sabendo dessa informação. Agora eu vou tomar um cuidado aqui já no conteúdo aqui, já vou estar aqui a unidade a qual a gente está mandando os materiais, tá certo? Primeiro, só essa informação que eu queria dar para vocês aqui. Ok. Bom, eu reservei para hoje, para o nosso encontro de hoje, né? Que eu já vou, quero ver se amanhã ou depois de amanhã, eu já disponibilizo a avaliação AD1 para vocês já irem trabalhando, tá? Não vai ter mistério nenhum também, é sobre os outros. Professor, Oi, é o Lucas que está falando. Olha eu estou só, vendo. Aham. as aulas que anteriores, elas foram gravadas, pode ver depois, porque eu pensei que a minha aula era no semestre da para frente, sabe? No meio do semestre para frente. Sei. Essa é a minha primeira aula que eu estou assistindo. Não sei se Pode, porque essa nossa aula ela está sendo virtual, Lucas. como professor, né? Entendeu? Oi, Lucas? Agora eu estou escutando. Essa aula ela está sendo virtual, ela não é. Os encontros não são, como é que se diz, Não, beleza, então. remotos assim. Tanto que quando eu fiz a apresentação, eu comentei que eu iria fazer 3 videoaulas. Essa já é a segunda, tá? Ah, não, Essa é a beleza, segunda. então. Agora, o que me preocupa agora é o seguinte, tá? Todo o material eu disponibilizei lá no material complementar. Tá todo o material lá, inclusive dessa videoaula, os slides, né? Está lá Eu em até vi PDF, lá, tudo. Já no viu? próprio sistema da ULIF, né? É. Ah, não, então tá, é isso que eu estou dizendo, porque a minha preocupação de ontem para hoje foi essa. Pô, eu estou publicando o material dentro da disciplina, e como é que está tudo misturado, né? Então, só para no teu caso aí que estava meio perdidão aí com a questão de quando realizar a unidade, então tu já pode começar a estudar, tá? É só pegar o material lá, estudar, assiste a videoaula que foi realizada, a primeira que foi sobre custos, né? Essa de hoje, e eu vou fazer mais uma mais para frente, provavelmente lá no
final de maio, abril, final de abril, meados de abril, tá Não, então certo? tá. Não, é Obrigado, tranquilo, professor. tá? Fica Minha, tranquilo. Só te não, organiza para estudar. Eu tenho um material lá que eu disponibilizei também, que é a apresentação da unidade. Ali eu apresentei mais ou menos um cronograma baseado naquela metodologia do EVA. Então, lá tem um cronograma básico que eu coloquei lá, inclusive os exercícios, que é o que eu estou chamando aqui também de atividades de autoavaliação, tá? Que a ideia era que os alunos desenvolvessem e disponibilizassem para os demais para trocar ideias, né? Mas é mais complexo, é mais complicado, porque nós não temos a ferramenta que nós tínhamos no EVA, a exposição. O processo seria vocês mandarem por e-mail para mim, para eu disponibilizar lá em material complementares, né? Mas tudo bem, vamos tocar assim, tá? É, pegar o material e estudar, assistir às videoaulas, né? E realizar as duas avaliações que nós vamos fazer, tá certo? não, beleza, então, professor. Muito obrigado. Nada. Tchau, tchau. Até. Então vamos lá. Então eu escolhi dois assuntos para nós tratarmos hoje, tá? A parte de custos, a parte de precificação de bens e serviços, a parte de precificação e contratos. Então, nós vamos começar com a parte da precificação de bens e serviços, né? Que muito disso aqui nós já vimos na quem viu, quem assistiu ao vídeo aula e para quem não assistiu ainda, muita coisa disso aqui foi tratada na primeira videoaula, tá? Então, olha só, a formação do preço em decorrência dele, o lucro, preste atenção nessa afirmação. A formação do preço e em decorrência dele, o lucro. Então, aqui nós já estamos afirmando que o lucro é consequência da formação do preço, ok? E quando eu formo o preço, eu estou levando em consideração meus custos, correto? Tem que estar claro isso, tá? Então, aquela ideia de que eu vou botar um negócio porque eu quero ter lucro. Eu só vou ter lucro ou só vou ter ganho se eu fizer uma boa estratégia de preço, ok? Então, vamos lá. A formação do preço em decorrência dele, o lucro, é a função do regime prevalecente do setor onde a empresa atua. Então, é em função do regime prevalecente do setor que a empresa atua. Ou seja, tem setor da economia. Então, a construção civil, ela atua no setor da construção civil. Tá certo? Uma empresa que vende roupas, ela atua no setor do comércio do vestuário. Certo? Nesse exemplo que eu estou dando para vocês, dessas duas situações, desculpa, o regime, então, o regime de formação do preço pode variar, pode ser diferente. Ok? Eu sempre dou o exemplo do setor metalúrgico. O setor metalúrgico sempre foi muito profissional, tá? Em termos de, como nós vamos ver aqui hoje, em termos de produtividade, em termos de qualidade, enfim. O setor da construção civil evoluiu muito nos últimos anos, tá? Evoluiu muito, mas, ao meu ver, ainda carece de pequenos ajustes que levem a uma profissionalização, principalmente da mão de obra, tá? Principalmente da mão de obra. Então, o reconhecimento desse fato, então, entendendo esse fato, reconhecendo isso, induz a comportamentos distintos na precificação dos produtos, atuando a empresa em regime livre, de livre concorrência, em regime de oligopólios ou em regime de monopólios. Tá? Mas o mais importante aqui é o regime de livre concorrência. Claro que acontece o oligopólio, em determinadas situações temos até um monopólio, né?
que é uma empresa dominar o setor. O oligopólio é quando tem grupos, né, que dominam o setor. A livre concorrência é que todos podem participar de igual teor, de em iguais condições. Então, eu tenho uma empreiteira de mão de obra, uma microempresa, eu vou competir de igual, em condições iguais a uma construtora Pilco, não sei se ainda a Pilco, né, que é uma construtora grande, ou uma outra construtora qualquer, ok? Então, isso é a livre concorrência. Só que, na prática, a gente observa que essa pequena empreiteira de mão de obra, essa empreiteira, essa microempresa, ela carece de alguns requisitos, né? Então, vocês imaginem essa empresa, essa microempresa, participar de uma licitação para a construção da ponte Anita Garibaldi, por exemplo. Então, aí nós vamos encontrar aí o sistema, ele meio que direciona, né, o processo. Então, ele cria situações específicas que nem todas as empresas têm condições de atender, como, por exemplo, o sistema de estainhado, né? Nem todas as empresas dominam a tecnologia desse processo. Então, aí já afunila e poucas empresas vão participar. Mas isso é a livre concorrência. Está errado fazer esse tipo de estratégia? Particularmente, eu acredito que não. Tá? Eu particularmente penso que não é errado. Tá? Eu penso até que é uma forma de salvaguarda a todo o sistema, tá? Para não acontecer como aconteceu aqui na duplicação do BR-101, que o trecho Tubarão, não sei se vocês recordam, foi o trecho, acho que o mais atrasado, que mais demorou para ser concluído. Por quê? Porque a empresa dentro do consórcio, a empresa que assumiu o trecho aqui, na hora dos finalmente, perdeu o gás, né? Então, isso é uma estratégia, eu penso até que é até de proteção a todo o sistema, a todo o sistema. Porque não é só a empresa que está perdendo, né? Então, é isso aqui que nós temos que entender, que o reconhecimento desse fato, tá, de que o preço, a formação do preço é em função do regime que a empresa prevalece, que prevalece a empresa, o setor que essa empresa atua, tá? Conhecendo isso, haverá comportamentos distintos, seja no regime de livre concorrência, no oligopólio ou no monopólio. Então, na indústria da construção civil, em especial o serviço de empreitada, de modo geral, pode-se afirmar que os preços de bens e serviços praticados se formam em regime de livre concorrência. Podemos afirmar isso, tá? Podemos afirmar isso. Assim, é propício a formação de preços através da disputa das forças de mercado, levando à imposição de práticas de determinado patamar de preço para o fortalecimento de bens e serviços. Tá? Essa disputa de forças, eu aproveito aqui sempre para trazer o conceito de Michael Porter, né? Um estudioso na estratégia empresarial, que ele apresentou o conceito o modelo das 5 forças, né, que atuam no mercado. Então, vocês observem aqui, deixa eu pegar aqui uma canetinha, um apontador aqui. Nós temos aqui o mercado concorrente, aqui o mercado, tá? A competição dar-se-á aqui. Num lado, nós temos os chamados novos entrantes, são empresas novas que estão chegando no mercado. No outro lado, desculpa, pessoal, só desligar aqui. No outro lado, nós temos os chamados substitutos. Essas duas forças, tá? Elas
estão querendo entrar nesse mercado. Os substitutos e os novos entrantes. Os novos entrantes são empresas novas, tá? Agora, os substitutos. Substitutos não necessariamente são novos produtos ou novas empresas. São aquele tipo de produto ou de aquele tipo de empresa que vai substituir uma outra. Eu sempre dava um exemplo lá no Cetal, que no Cetal tem aquela lanchonete lá na frente, né? Lá no outro lado da rua, lá na entrada. E temos ali tínhamos ali do lado da coordenação, da sala dos professores, o setor de reprografia, de cópias, né? Então, o aluno, então vocês iam lá para aula, às vezes, com dinheiro contadinho por lanche. Aí chegava na hora, o professor mandava lá, tem que imprimir o material. Então, substituir o lanche que eu ia fazer, fiquei com fome, para fazer a cópia, ou vice-versa. Eu tinha dinheiro para cópia, eu resolvi ir fazer o lanche. Então, um substitui o outro. São produtos substitutos. Ok? Um outro exemplo, bem claro. A popularidade do videocassete, lá na década de 80, substituiu as salas de cinema, os cinemas, não vou nem falar em salas de cinemas, substituiu os cinemas. O que aconteceu? Ninguém mais queria saber de cinema. Por que eu vou para cinema se eu tenho cinema em casa? Então foi um substituto, ok? Então, o que acontece? Eles estão em forças. Então, o que acontece? Deve haver sempre um equilíbrio aqui. Quando há um desequilíbrio, quando nós estamos vendo que há uma força maior de novos entrantes, é porque está havendo uma perda de força de substitutos. Tá? Então, aqui nós vamos ter as ameaças de novos entrantes e aqui nós vamos ter as ameaças de produtos e serviços substitutos. Ok? No outro lado, nós temos a força dos fornecedores que estão atuando nesse mercado ou que querem atuar nesse mercado. E do outro lado, os clientes. Vejam, pessoal, como é importante nós entendermos isso aqui. Porque esses novos entrantes também podem ser fornecedores. Também, não tem problema nenhum. Mas quando eles são classificados como fornecedores, eles saem dessa disputa de forças aqui, ele entra na forças com clientes. Ah, tudo bem, eu ganhei a batalha aqui. A minha força foi maior do que a do substituto. Entrei no mercado. Quando eu entro no mercado, ou eu sou cliente ou eu sou fornecedor, correto? Tá? Então, quando nós temos aqui, de um lado, fornecedores e do outro lado, clientes, se o fornecedor possui mais força, é porque ele está com um poder de negociação forte. Quando o cliente está com mais força, ele tem um poder de barganha. Mas, agora, no dia a dia, quem é que apresenta hoje mais força aqui? Fornecedores ou clientes? Depende. Né? Depende. A rigor, fornecedores. Fornecedores. Há um aspecto cultural muito grande aqui, né? Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Culturalmente, o brasileiro não é de guardar dinheiro para adquirir um bem à vista. Tá? Então, vocês, por exemplo, muitos de vocês que estão assistindo essa videoaula agora estão pagando o financiamento do automóvel, por exemplo. Tá? E, às vezes, sem necessidade. Mas estão pagando o financiamento. Sem necessidade, porque não haveria necessidade de comprar carro. Tá? E sem necessidade também, porque poderia, dependendo da situação, né? Vamos lá, que poderia juntar o dinheiro, por exemplo, financiamento hoje, se eu não me engano, dá para fazer até em 90 meses, né? 60 meses.
Mas se nós guardarmos um valor da primeira prestação ou da prestação, eu creio que no máximo em 48 meses, nem 48, no máximo em 24 meses ou 36, nós compraríamos um carro à vista. O que acontece? Nós não temos o dinheiro para pagar o carro à vista, mas nós queremos o carro. E o fornecedor sabe disso, porque isso é histórico. O brasileiro é apaixonado por carro. Então, nós chegamos lá na concessionária, vemos o carro, escolhemos e perguntamos quanto é que é o valor. É tantos mil. Qual é a taxa de juros? É 2% ao mês. Não, eu só pago 1% ao mês. Não, é 2%. Não, mas eu não quero, não. Não quer, não quer. Esse é o preço. Essa é a taxa de juros. Então, dá licença aqui, se não quer, dá licença que tem mais 3 milhões de clientes que estão querendo pagar os 2%. Certo? Agora, eu tenho dinheiro à vista. Eu vou na concessionária. Ok? Eu chego lá. Quanto é que é à vista? Quanto é que é o carro? Ah, é tantos mil. Aí à vista, é os mesmos tantos mil. Estão percebendo? Aí eu posso agora começar a barganhar. Não, não. Vamos tirar alguma coisa aí. Não, porque não pode. E às vezes não adianta mesmo, tá? Por que não adianta mesmo? Porque para a concessionária hoje não é negócio vender à vista. O negócio hoje é vender a prazo. É financiado. Porque eles botam no financiamento também aquela tal de taxa de cadastro. Que eles ganham também nisso aí. Outro exemplo, que é aí sim, esse é mais dolorido. Os financiamentos da Caixa. Veja bem, pessoal, não faz sentido, né? Tu pegar o financiamento, pegar 90% de um capital, né? 90%, se eu não me engano, eu acho que é 90%. E dar o imóvel como garantia e não ter negociação de juros, cara. Como é que pode isso? Pô, eu pego 90% do financiamento. Se eu não me engano, 90%. Agora, o que foi? Eu pego 90% do total da obra. Dou o imóvel como garantia, certo? E ainda tem que pagar um juros exorbitante. Por que que isso acontece? Por quê? Porque não há poder de barganha dos clientes. E por que que não há poder de barganha dos clientes? Porque o mercado está em desequilíbrio, ou seja, existe mais demanda, mais procura por imóveis do que oferta. Existe mais procura do que oferta. Lá na década de 1980, era muito ruim a época, tá? Foi quando eu financei meu apartamento. Teve um momento, acho que foi em 1983 ou 84, que as construtoras elas chegavam a dar carro para o cara assumir o financiamento. A pessoa. Por quê? Porque o desequilíbrio, qual foi? A oferta de imóveis. Tá, mas por que estão fazendo isso? Sim, porque alguém tinha que assumir o financiamento, né? Porque o que acontece, enquanto não assume o financiamento, o imóvel continua sob a responsabilidade da construtora. Então, tinha situações de dar carro, tinha situações de dar em dinheiro. E como a situação era muito ruim, na época, que mal e porcamente conseguia pagar o financiamento, eu, particularmente, mal e porcamente podia pagar o financiamento do meu imóvel, eu perdi essa aí, podia ter pegado outro apartamento, tá? Então, esse é o desequilíbrio. Então, essas são as forças, né, que o mercado assume, e nessas forças aqui nós vamos ter que trabalhar essa questão da precificação, tá certo? Então, dessa forma, os agentes de mercados, contratantes e contratados e concorrentes pressionam para práticas de preços que lhes convém, provocando um equilíbrio que será sempre instável. Então, nós não podemos ter garantia que a coisa vai ficar boa ou que vai ficar ruim, tá?
ou que vai ficar sempre naquele jeito. Este fato se agrava em setores econômicos cuja exigência de capital de giro é pequena, ou nos quais não existam tecnologias exclusivas de difícil ou custoso domínio, que é o caso das empresas de construção civil, em especial as empreiteiras de mão de obra. Tá? A exigência de capital de giro é pequena, tá? Tem que ter capital de giro, mas é muito menor do que uma construtora. Tá? Não existam tecnologias exclusivas, como eu comentei anteriormente, né? Tecnologia exclusivas é tipo a tecnologia de pontes tanhadas, por exemplo, né? Tecnologia de perfuração de túneis, tá? Ou de difícil ou de custoso domínio, certo? Cuja a tecnologia não seja tão custosa obter o domínio. Por exemplo, o domínio da tecnologia de cercamento de tijolo não tem custo nenhum, ou é baixo o custo da tecnologia, tá? Agora, a tecnologia de processo de porcelanato líquido já é um pouco mais custosa, tá certo? Então, olha só, deixa eu pegar aqui, que eu aqui não consigo ver o título. Então, na precificação de bens e serviços. Historicamente, o paradigma adotado para a formação do preço do produto era em função do total do custo e da margem de lucro desejado. Olha como é que se fazia o preço antigamente. O preço era em função do somatório de custos mais a margem de lucro. Então, nós tínhamos um somatório de custos, colocávamos lá um percentual, esse vai ser meu lucro, pau, preço. E o mercado aceitava. Tá? O mercado aceitava, por vários motivos, né? Por vários motivos. Um deles, para determinados segmentos, tá? Era o consumo, como é que eu vou dizer para vocês? Me fugiu a palavra aqui, tá? Mas era a necessidade do consumo e não ter o produto ou serviço para oferecer. Tá? Então, como não tinha o produto e havia necessidade do consumo, e quando aparecia esse produto ou esse serviço, pagava-se o preço. Certo? O novo paradigma diz o seguinte: agora o lucro vai ser o meu resultado. Então, o lucro agora vai ser em função do preço menos a somatória dos custos. Por quê? Porque é o seguinte, tá? O preço hoje, quem define é o mercado. O mercado que define o preço. Até numa determinada época, nós diríamos, as empresas até diriam assim, ó, o preço é maior porque tem qualidade. Só que qualidade hoje não é mais diferencial. Não é mais diferencial. Nós não cogita-se hoje um serviço ou um produto que não tenha qualidade. Então, hoje, o que acontece? Eu quero ter lucro, eu quero ter tantos por cento de lucro. Então, vamos lá. Meu lucro vai ser o preço que o mercado aceita pagar menos o meu somatório de custos. Como é mais o preço no mercado, o mercado atualmente está muito exigente, muito competitivo, eu tenho que trabalhar aqui na questão dos custos. E futuramente vai ser assim, ó, o custo, vejam, inverter, vai ser em função do preço menos o lucro. Eu vou definir lucro, vou definir o preço, e aí vou ter que me virar nos 30 para realizar o produto, para manter esse lucro aqui. Então, vai ser gerado um custo que eu vou ter que tirar da cartola. Tá certo? Aqui eu tenho uma relação de custos e despesas, aqui nós já trabalhamos, né? Lá no primeiro encontro, só para diferenciar, nós temos os custos
diretos e indiretos, e temos as despesas da obra, né? Custos diretos, aliás, custos são todos aqueles gastos que ocorrem durante a execução do produto, durante a elaboração do produto ou serviço. E despesas é depois do serviço realizado, tá? Por isso que aqui aparece, é um marco institucional, retirada de diretores de salários funcionários, etc, etc. Tá ok? Então, a composição de preços e custos. Os preços e os custos da construção civil, via de regra, são orçados por serviços e determinados segundo a produção, de acordo com as composições unitárias. Exemplo, metro, metro quadrado, metro cúbico, enfim. Então, nós temos aqui o custo da obra, tá? Para o custo da obra, há um orçamento. Esse orçamento ele é feito com base no custo unitário de produção. Então, aqui nós vamos ter a composição unitária. Tá certo? Num outro viés, nós vamos ter o custo da obra. Poderá ser a partir das estimativas ou avaliações. Para ter essas estimativas e avaliações, eu tenho que ter o custo unitário da construção. E esse custo unitário da construção, ele vai surgir de índices, né, como o CUB, SNAP e o PINI. Tá? Então, eu começo uma estimativa do custo da obra a partir, por exemplo, desses elementos aqui. Eu começo o orçamento com os custos unitários de produção a partir da composição unitária. Tá? Como nós fizemos os exercícios, né? Certo? Então, olha só. Composição de preço. Composição de preços. Então, preço, como nós vimos na outra videoaula, custo direto mais o BDI. Composição de custos unitários. Custo direto, somatório de mão de obra, material, equipamentos e encargos sociais. Lembrando que encargos sociais incide somente sobre a mão de obra. Somente sobre a mão de obra, tá? Então, para o orçamento, é necessário o quantitativo do serviço, saber qual é a quantidade em unidades, em metro, metro cúbico, metros quadrados, enfim. A composição unitária, o preço dos insumos e os encargos sociais. Tá? E a definição dos custos unitários. Para a definição dos custos unitários de produção, é necessário conhecer a produtividade da mão de obra e equipamentos, bem como a composição de insumos que compõem o serviço a ser realizado. Pessoal, essa questão da produtividade da mão de obras e de equipamento é uma coisa que eu bato muito nessa tecla com os alunos, tá? da engenharia civil. Por que eu bato nessa tecla? Eu sou oriundo da metalúrgica. Tá? Eu fui metalúrgico, chão de fábrica, e eu sempre tive como é que eu vou dizer para vocês? A barda, vamos dizer assim, de buscar produtividade. Eu me xingava um monte, né? Eu era isso, eu era aquilo, quando se viu isso. Mas não adianta, eu não me conformo com, eu não me conformo com coisas que não são produtivas, tá? Então, o que acontece? A indústria metalúrgica, ela é bem resolvida nesse sentido. Ela é bem resolvida, tá? Os processos, eles são formatados de forma a tirarmos o máximo de produtividade, tanto de mão de obra como de equipamentos. E no frigir dos ovos, isso acaba tendo o quê? Acaba se tendo, tá, uma referência de produtividade, tanto de mão de obra como de equipamento. Para começar, equipamento, ele tem uma capacidade de utilização.
tem uma capacidade de utilização. Dependendo do equipamento, ele pode ser usado em 100% da sua capacidade produtiva. Dependendo do equipamento, é 90%, 80%, tá? Mas normalmente é 100%, tá? Por exemplo, a gente não vai ter uma... o ideal seria ter se bem que estou dando exemplo aqui de uma betoneira. A betoneira ela é projetada para tocar 8 horas diárias. Ela é projetada para isso, certo? Então, na indústria, esses equipamentos eles são projetados para esse, então é bem entendido essa situação. E a produtividade da mão de obra também. Por que que já está isso? Aí já que eu vou comentar com você, já está incorporado isso. Então, na indústria metalúrgica, quando o trabalhador ele não rende aquilo que se espera, ele é treinado. Ele vai ser treinado, ele vai ser capacitado. Ok? Se ele é treinado, é capacitado, é dado um tempo, ele não consegue atingir aquele nível de produtividade esperado, paciência, ele é substituído. Ok? Ou ele é transferido. Às vezes acontece, eu dou um exemplo para você de uma empresa que eu trabalhei em Porto Alegre. O rapaz foi contratado como projetista. E não dava certo. Não dava certo. Errava, 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 errava. Nós recebíamos o desenho para fazer as peças, coisas assim absurdas, né? Por exemplo, a especificação de uma rosca, o furo maior do que o diâmetro externo, para você ter uma ideia, assim, coisas bem grosseiras, né? E na época era tudo feito com tecnígrafo, não é que nem hoje que tem AutoCAD, na época não tinha isso, era na mão mesmo. Mas assim, ó, para não mandar embora, começaram a botar ele aqui, botar ali, botar, até que ele caiu no setor de cópias heliográficas. Cópia heliográfica é aquela cópia que, se eu não me engano, era com uma luz fluorescente. Hoje os desenhos vêm em formato A0, né? É tudo impresso, né? Com impressão a laser, né? Mas na época não. Na época, aquela tinta azulada que era oriunda da luz fluorescente. E ali o guri se achou, cara. Aí ele começou a se achar, ele começou a ver coisas, ele começou a pensar, a melhorar o processo da máquina, melhorar a máquina, blá, 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 blá. Tô entendendo? Então, às vezes, não é que a pessoa não tenha produtividade, às vezes ela está no lugar errado. Às vezes ela está no lugar errado. Mas é preciso ter produtividade tanto da mão de obra como de equipamento. Eu não vou comprar um equipamento para ficar parado, gente. Não é possível isso. Eu não vou comprar que nem eu tive uma situação aqui em Tubarão com uma metalúrgica que comprou um centro de usinagem. O centro de usinagem é uma máquina que faz várias operações, né? Comprou um centro de usinagem por US$ 60.000 e o gerente o supervisor da fábrica, feliz da vida porque aquele centro de usinagem estava fazendo um furo em 5 segundos. Um furo que na prensa levava 2 minutos. Mas peraí, eu vou comprar um equipamento de US$ 60.000 para substituir uma prensa? Se está sendo feito furo na prensa, é porque a precisão não é tanto assim, né? Então, eu não vou comprar uma máquina de US$ 60.000 para fazer um furo que pode ser feito com uma prensa. E é uma máquina, é um centro de usinagem. Bota um material lá e a máquina faz toda a peça. Então, isso é produtividade. É aquela produtividade que eu comentei com vocês na outra videoaula, né? Os inputs, o processamento e a saída, que são os outputs, ali é que eu vou ter o valor agregado. Então, às vezes, eu tenho um produto que sai com preço elevado, e sai com preço elevado porque o custo é muito alto. Às vezes, o custo é muito alto porque eu não estou conseguindo ter produtividade de mão de obra, por exemplo. Eu não consigo baixar os custos. É muito alta a mão de obra. O custo é muito elevado. Ou a produtividade dos meus equipamentos não são aquilo.
Então, são desafios que a gente tem no setor, tá? Eu sei que já evoluiu bastante, tá, pessoal? Eu sei que já evoluiu bastante, tá? Eu estou falando aqui coisas, quando eu comento assim de falta de produtividade, coisas lá na década de 80, por exemplo, que a gente via, nós víamos, né? Entulhos desnecessários. Era a argamassa que caía no chão, o pedreiro ele não preparava o solo anterior, antes de iniciar o processo do reboco, até para reaproveitar aquela argamassa, ele não preparava. No final, terminou a parede, ele pegava aquela argamassa ali, que estava para rebocar outra parede, botava fora. Ou é o cimento, né, que sobra, que não tá sendo do bolso, na realidade está sendo do bolso, né? Está saindo do bolso dele, que é aquele salário que ele podia estar ganhando mais que não está. Então, tem uma série de questões que a gente tem que entender, né, que a gente tem que buscar resolver. Então, a composição do custo unitário, ela vai ter as variáveis, né? O índice ou coeficiente de aplicação de materiais, né? É índice por quê? Porque eu estou falando de produtividade, né? Perdão, falando de composição. Então, eu tenho um preço, um custo total, tá? Eu tenho um custo unitário. Esse custo unitário é formado... Como é que é formado? Tantos por cento é material, tantos por cento é mão de obra, tantos por cento é equipamentos, tantos por cento é o preço unitário de materiais, tantos por cento é o preço unitário da mão de obra, tantos por cento é taxas em encargos sociais e tantos por cento é o BDI. Aí eu tenho a formação do custo unitário, a composição do custo unitário. Tá? Então, esse custo unitário é formado por esses índices aqui. Claro que, na prática, eu vou somar aqueles valores, tá? Mas se nós pegarmos aqueles valores assim, aí nós vamos perguntar assim, tá, isso aqui, o que que é aplicação de materiais? O que que é a produção ou a aplicação de mão de obra? A produção de mão de obra, né? O que que é equipamentos? E assim por diante. Então, a composição do custo da mão de obra. Então, o custo unitário, CU, da mão de obra é calculado em função da produtividade do profissional envolvido do seu custo hora. Então, o custo unitário da mão de obra é calculado em função da produtividade do profissional. Isso aqui está claro, né? Na hora que eu vou formar o custo unitário da mão de obra, eu vou me lembrar quem é que vai executar a atividade. Se eu tenho, e aí é que está o detalhe, porque as empresas têm um valor padrão, né? Um valor de referência, não vou nem falar em padrão, um valor de referência. Tá certo? Um valor de referência. Então, a produtividade da mão de obra tem que estar de acordo com esse valor de referência. Tem que estar de acordo com esse valor de referência. Então, o custo unitário dele tem que ser menor, né? Para poder gerar um resultado positivo para a empresa. E esse custo unitário da mão de obra, ele é dado, tá? Por produtividade da mão de obra, que é esse P minúsculo, vezes o custo da mão de obra, que é esse PU aqui. Tá ok? Então, aqui eu tenho a produtividade da mão de obra, é o percentual, e o custo da mão de obra é um valor unitário. Então, aqui eu vou ter um percentual que vai gerar esse custo aqui. Tá? O custo unitário da mão de obra. Então, por exemplo, se a produtividade da mão de obra, só um exemplo, se for 50% e o custo da mão de obra for R$ 20, por exemplo, tá? Então, 50%, 0,5 vezes 20, o custo da mão de obra é R$ 10. Tá?
Então, o custo total da mão de obra é gerado em função do custo unitário e da quantidade de serviço a ser realizado. Claro, né? Se o custo dele, o custo unitário é 10 e a quantidade de serviço é 100, é 10 vezes 100. Tá? Sendo S a quantidade de serviço a ser realizado e custo total de mão de obra. O custo total da mão de obra referente a um dado profissional tem-se. Custo total da mão de obra é igual a custo unitário vezes custo unitário, custo unitário da mão de obra vezes a quantidade de serviço, que vai, então, ter como base a produtividade da mão de obra. Tá? Quem a Aline tá online ainda, Aline? Tá tudo certo? Tem que perguntar de vez em quando, né? E contratos? Segundo o PMBOK, PMI, PMBOK é, um, é uma associação, né? Uma associação de produções ligadas a projetos, tá? Então, segundo o PMBOK, tá? PMI 2004, página 90, o processo de administração de contratos garante que o desempenho do fornecedor atende aos requisitos contratuais e que o comprador atua de acordo com os termos do contrato. Em projetos maiores, com vários fornecedores de produtos, serviços e resultados, um aspecto importante da administração de contratos é o gerenciamento de interface entre diversos fornecedores. Isto é, tem vários fornecedores, alguém tem que gerenciar esses vários fornecedores, certo? É como uma empresa que tenha vários terceirizados. Vou dar um exemplo aqui da antiga Engie ou Tractebel. Existem muitos prestadores de serviços terceirizados, tá? Muitos terceirizados. E aí o que acontece? A empresa Engie, eu não sei qual é o nome aqui agora, mas a Engie, vamos botar o nome da Engie aqui. Ela contrata uma outra empresa para administrar esses terceiros, tá? Para poder fazer essa interface como está sendo dito aqui, tá certo? Segundo Ferreira, contrato, acordo entre duas ou mais pessoas que entre si transferem direitos ou se sujeitam a uma obrigação. Para que o contrato seja válido, as partes devem ser capazes, o objeto não pode ser ilícito e a sua forma deve ser prescrita em lei. Isso aqui é o básico, né? Tá? Então, temos que entender isso. Então, a elaboração do contrato. O primeiro passo de um contrato é o chamado preâmbulo, no qual são informados os dados das partes. Então, nós temos aqui, nesse preâmbulo, nós temos aqui, então, o contratante, que é o nome da pessoa ou empresa que contrata, escrita no CNPJ ou no CPF, né? Denominada contratante, nesse ato representado pelo... Aí vem o nome do representante, a nacionalidade, estado civil, profissão, identidade, número do RG, CPF, número do residente e domiciliado, onde ele é residente, onde é que ele é domiciliado, tá? O contratado, dentro desse preâmbulo, também mesma coisa, só que agora são os dados do contratado. O nome, né? O estado civil, a profissão, a inscrição do CPF, a carteira profissional, se houver, carteira de identidade, o número da carteira, né? E o endereço de domicílio e endereço de residência. Normalmente é o mesmo, tá? Então, o contratado aqui vai ser o nome ou de um profissional liberal, de uma pessoa física, ou pode ser aqui pessoa jurídica. Se for pessoa jurídica, aí tem as mesmas
mesmas informações do contratante lá que nós passamos, né? O nome da empresa e quem é que é o representante, tá? Aí nós temos, depois desse, ainda no preâmbulo, tá? Mas depois da apresentação do contratado e contratante, tá? Nós vamos ter, então, o motivo do contrato. Então, basicamente, o texto, né? Semelhante a isso aqui, as partes acima identificadas têm entre si justo e acertado o presente contrato de prestação de serviço, que será, que regerá, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descrita no presente. E aí vem, tá, a descrição desse serviço. Então, na primeira cláusula do contrato, com os devidos parágrafos, itens, etc., deve-se explicar da maneira mais clara e sintetizada possível que tipo de serviço o contratado está oferecendo. Ok? Então, observe bem. Aqui, o contratado vai dizer como que vai executar o serviço. Porque anteriormente nós dissemos, aqui nós vamos apresentar qual é o serviço, tá? Detalhado também. Quanto mais detalhado, melhor. E aqui o contratado vai dizer como é que ele vai fazer esse serviço. Na cláusula segunda, mesma coisa, com os devidos parágrafos, itens, etc., geralmente deve-se apresentar os direitos e obrigações do contratante, de quem está contratando, trazendo informações pertinentes, como ele quer a execução do serviço, detalhes necessários à perfeita execução e forma como o serviço será lhe entregue. Então, olha só, aqui na primeira cláusula do contrato, é explicado de uma forma bem clara e sintetizada, tá? Que tipo de serviço contratado está oferecendo. No segundo parágrafo, como que o contratante quer que seja a execução do trabalho. Na terceira cláusula, opa, na terceira cláusula, mesma coisa, os parágrafos, itens, etc., geralmente deve citar os direitos e obrigações do contratado, de que modo ele irá executar o serviço, aprazamento, informações acerca de necessidade de intervenção de terceiros, subcontratações, solicitação de peças de outras localidades, etc. Então, aqui, ó, observem bem, o texto que está sendo apresentado em cada período aqui, eles são curtinhos, né? Mas, na prática, nós temos que detalhar muito bem isso aqui, porque não pode haver furo, tá? Eu não posso deixar margem a duplo sentido, a dupla interpretação, tá? Então, primeiro nós temos as obrigações do contratante, de quem está contratando, depois de quem foi contratado, e na quarta cláusula, geralmente traz em seu bojo preço, condições de pagamento, forma de pagamento, necessidade de expedição de nota fiscal, etc. Se necessário, acrescenta-se parágrafo, itens, etc, etc, etc. Tá? A quinta cláusula também, os devidos parágrafos, etc., deve-se especificar o inadimplemento, caso ocorra, como se procederá a cobrança pela inexecução do serviço ou pela mora de pagamento, eventuais multas rescisórias, ou por inadimplemento parcial da obrigação, informação de qual índice de atualização monetária será corrigido o débito pendente, valor dos juros, etc. A quinta cláusula é a parte, olha, se não for cumprido, o que vai acontecer? Bem detalhado também, para não haver margem de interpretação, que isso é muito comum, tá? Na sexta cláusula, deve-se especificar as condições gerais, caso deva ser observado algo incomum, extraordinário ou ato específico, nada havendo, essa cláusula é indispensável. A sexta cláusula aqui
alguma coisa assim que fuja um pouco da normalidade, tá? Da normalidade. Se não haver, deixa em branco. A sétima cláusula deve-se eleger o foro do contrato, ou seja, em eventual desacordo, em qual cidade será proposta ação judicial ou extrajudicial, caso o contrato eleja um foro arbitral, né? Nós temos essa situação também, tá? E no final, o texto famoso, né? E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor na presença de duas testemunhas. Aqui está a parte final do contrato. Isso aqui é como que é a elaboração de um contrato, mas nós temos um material que eu vou até publicar para vocês, vou disponibilizar, mas eu vou agora aqui mostrar para vocês que é um livro que eu sempre uso nas aulas, mas aqui não vai dar para usar, né? Mas eu gostaria que vocês lessem. É importante ler esse livro aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Uma leitura bem simples. Tá? Esse livrinho aqui, ó. Como gerenciar contratos com empreiteiras, tá? Isso faz parte da nossa bibliografia, certo? Então, aqui nós temos toda a parte de contrato, todos os documentos que são necessários para colocar um contrato, enfim, tá? Ó, planejamento, a gestão de empreiteiras versus gestão de projetos, a contratação, negociação de preços, modalidades. Está em amarelo aqui, porque normalmente eu faço trabalho, eu divido esse livro e faço trabalho em grupo, né? Apresentação deles, tá? Então, esse aqui é um materialzinho que vocês podem dar uma geral nele, tá? Que é muito legal, tá? Para vocês se atualizarem nessa parte aqui, tá certo? Era isso então, pessoal. Aline, quer fazer alguma colocação? Uhum. Sem problema, Aline. Agora que eu li aqui a tua mensagem, tá? Mas não tem problema, tá? É importante é que assistam depois, mesmo gravado, né? Tá? Que faz parte do nosso processo. O material está todo lá. Eu vou publicar o livro lá também para vocês lerem, tá certo? E hoje é quinta, né? Amanhã, hoje é quarta. Eu creio que até sexta-feira eu disponibilizo a D1 para vocês já irem realizando, tá bom? Gente, obrigado pela atenção, tá? E até a próxima. Grande abraço.